Amém. Bom dia, pessoal. Que o Senhor agora possa abençoar cada um de nós, preparar nossas mentes, nossos corações, para que a gente possa ter proveito na palavra dele e ter revelação na palavra dele. Hoje, o texto que a gente vai trabalhar vai ser Atos 9, de 1 a 9, que é o texto que fala sobre a conversão de Saulo. E hoje a minha pesquisa foi um pouco diferente, só com um objetivo de trazer outra forma, né? Talvez outros já tenham trazido também, mas às vezes a gente pegar um vídeo de um bom teólogo pode ser suficiente para ser toda a nossa fonte de pesquisa, para ser toda a nossa fonte de informação sobre o texto que a gente está avaliando, sobre o texto que a gente está tentando aprender alguma coisa, tirar algum ensinamento para nossa vida prática, para os nossos dias. E hoje eu usei uma pregação sobre a conversão de Saulo, exatamente em cima desse texto de Atos 9, de 1 a 9 apenas, não peguei o resto dos versículos, né? Que também tem bastante relação, sobre do Augustus Nicodemos. Augustus Nicodemos, ele foi reitor do Mackenzie durante muitos anos. Ele é um pastor presbiteriano. Eu não recomendo ele muito para questões relacionadas ao Espírito Santo, relacionados à intimidade com o Espírito Santo, ao mover do Espírito. Nesses temas, normalmente os presbiterianos têm bastante limitação de entendimento, né? Eles não vivenciam muitas coisas nessa área. Mas para textos históricos, para avaliar texto bíblico, para avaliar boa teologia, coisas assim, esse pessoal é muito bom. E o Augusto Nicodemos é uma das minhas referências. E, além dele, para a parte mais final desse devocional de hoje, eu fiz pesquisa na internet mesmo, porque para o final o que eu queria era exemplos de pessoas que vivenciaram algo parecido com Saulo nesse texto aqui. Então, fiz pesquisa de internet e peguei um tanto de gente que tiveram conversões extraordinárias e incluí aqui no final, para se a gente tiver tempo, poder olhar alguns desses exemplos. Então, vamos para o texto. A conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Então, hoje esse é o tema. Nós vamos falar sobre a conversão de Saulo, né? Vamos iniciar apresentando as aparições de Saulo na Bíblia, né, antes de sua conversão. Eu queria trazer essa que a gente relembrasse nessa revisão. Vamos ver onde Saulo apareceu antes desse texto de hoje. Rapidamente, ele aparece lá em Atos 7:58, né? O, onde diz sobre Estevão, né? Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo.
as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, né? Isso indica, né, por Saulo estar ali diante desse grupo e guardando as roupas desse grupo, indica uma aprovação, pelo menos de forma indireta, de Saulo à execução de Estevão, né? Ele talvez não estava lá executando Estevão, talvez não estava sendo quem conduzia este episódio, né, de execução de Estevão, mas ele indiretamente, pelo menos, ele estava demonstrando uma aprovação. Aí Saulo aparece de novo na primeira metade do versículo 1 de Atos 8, que diz assim: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, né? Então, ele estava consentindo na morte, já está dizendo que ele faz uma aprovação mais direta à execução de Estevão. Então a gente está vendo aqui quem que é Saulo, esse perseguidor ferrenho dos servos do Senhor Jesus. E a gente tem mais uma referência a ele aqui em Atos 8 também, na segunda parte do versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então, o objetivo de Saulo aqui era destruir a igreja de Cristo. Ele conduzia essas pessoas à prisão e, ao colocá-las na prisão, elas podiam ser condenadas até a morte. Então, Saulo tinha parte na morte de muitos cristãos. E nessa perseguição, os cristãos foram se espalhando pela Judéia e Samaria, né? Cumprindo com a primeira expansão do evangelho. Atos 1, Atos 1, versículo 8 diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, aqui a gente já vê em Atos 8 esse começo de fazer o ministério em Jerusalém e começar a executar o ministério em Judéia e Samaria. Vamos para o nosso texto de hoje, vamos observar ele por partes, então. Enquanto isso, né, a gente está no versículo 1 de Atos 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então a gente vai ver aqui só o versículo 1 e 2 por enquanto, né? Aqui a gente vê como Saulo planeja destruir a igreja, mas especificamente a igreja em Damasco. Saulo, ele entendia que o cristianismo era uma seita perigosa e que Jesus era um falso profeta, né? Então, como Saulo tinha esse entendimento do cristianismo como algo perigoso contra a fé dos judeus, e Jesus como esse falso profeta, esse líder que estaria desencaminhando esses judeus, né? A gente pode levar em conta o fato de que Saulo era um fariseu de primeira linha, né? Ele era fariseu de fariseus, era o melhor dos fariseus. E conforme Filipenses 3, 4 a 6, que diz assim, ó: Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, e ainda mais, né, ele está falando de si mesmo, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, por conta dele ser um fariseu deste nível, seria muito lógico que ele lutasse contra qualquer movimento que tentasse destruir a sua fé. Então, essa luta dele contra os do caminho, né, que são os cristãos, era uma luta na sinceridade de coração de Saulo, bem justificável, né? Saulo, ele era uma pessoa muito sincera na sua prática. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus em toda essa perseguição, em tudo que ele fazia ali, ele achava que ele estava agradando ao Senhor. Bom, mas
achar que está fazendo certo, ser sincero, não é disso que se trata a salvação, né? Como dizem aí, o inferno está cheio de gente sincera. Porém, sincera como? No engano deles. Eles são sinceros no engano. E sabemos que a única coisa que salva é a verdade e não a sinceridade. A sinceridade não vai levar ninguém para o céu, não vai levar ninguém para viver eternamente com o Senhor. E uma pergunta: por que Saulo queria ir até Damasco, uma cidade a 200 quilômetros de Jerusalém? Na realidade deles, 200 quilômetros era muita coisa, né? Então, Saulo ele pede cartas para as sinagogas de Damasco, porque ele certamente sabia que havia muitos judeus se convertendo ali. Esse era o motivo. Muitos judeus se convertendo justificavam Saulo querer ir para lá, né? E esses judeus dessas sinagogas poderiam indicar quem eram esses convertidos. Então ele pede essas cartas para ter uma indicação ali nas sinagogas de Damasco, né? E aqueles judeus das sinagogas, judeus fiéis ao judaísmo, poderiam ajudar ele a descobrir quem são os judeus que estavam se convertendo. Nesse texto aparece a expressão caminho, os do caminho, né? E é a primeira vez que aparece esse termo indicando o cristão. Mas o termo cristão, ele só surge lá em Atos 11. Então a gente está um pouquinho longe ainda do termo cristão ser utilizado. O caminho provavelmente é uma referência a Jesus se apresentando como o caminho em João 14,6, que é o texto que fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa provavelmente é o texto, a fala de Jesus que traz o termo o caminho para se referir aos cristãos até esse momento. Bom, a gente viu aqui versículos 1 e 2, mas eu queria fazer uma, uma reflexão sobre os versículos de 3 a 9 de uma forma completa, né? Versículos de 3 a 9 são de fato o texto que fala da conversão de Saulo. E se a gente for ver o resto do livro de Atos, a gente vai ver que a conversão de Saulo aparece mais duas vezes. Ele vai aparecer mais uma vez lá em Atos 22, onde Paulo está contando sobre a sua conversão para o povo em Jerusalém, né, se defendendo diante dos judeus. E depois, lá em Atos 26, Paulo está testemunhando diante do rei Herodes Agripa, também falando sobre sua conversão. Então a gente tem três textos em Atos em que aparece o relato da conversão de Paulo. Aqui, como uma narrativa que Lucas fez, e nos outros textos, o próprio Paulo testemunhando, também como um registro de Lucas, né? Então vamos prosseguir então para ver esse texto da conversão de Saulo, que vai do versículo 3 ao versículo 9. Eu vou reler essa parte inteira e depois a gente vê ela parte a parte, para a gente pegar o contexto direitinho. Então, versículo 3 de Atos 9. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo pergunta: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Então, aqui, primeira coisa que eu queria avaliar com vocês é fazer uma distinção entre aparição de Jesus ou uma visão de Jesus. Não é a mesma coisa. Ter uma visão e uma aparição são coisas diferentes. E aqui não foi uma visão. Saulo não viu Jesus numa visão, como em alguns momentos outras pessoas veem anjos em visões e coisas desse tipo, né? Aqui, de fato, estava ali a presença real, física, corporal de Jesus. Então, se fosse uma visão, só Paulo poderia contemplar o que estava acontecendo. Eu estou falando Paulo e Saulo, desculpa que
aqui era para a gente se referir mais a ele a Saulo, porque a Bíblia está ainda se referindo a ele como Saulo. Mas às vezes vai sair Paulo pelo costume, tá? Mas não liguem para isso, não. Não levem em consideração minha imprecisão. Mas, então, as pessoas ao redor de Saulo não percebiam nada, né? Não perceberiam nada, porque a visão se passaria dentro da cabeça dele que está recebendo a visão. Mas no caso não é uma visão, é uma aparição. Então Jesus aparece a Saulo em seu corpo da ressurreição. A gente tem que lembrar que Jesus, ele hoje, ele está como homem e como Deus. Ele continua num corpo físico, né? E o fato de Saulo ver Jesus no corpo em que ele ressuscitou, isso seria um dos quesitos para a gente poder considerar Saulo como apóstolo, né? Uma das necessidades para ser considerado apóstolo é que a pessoa tivesse visto Cristo ressurreto. Isso era uma coisa importante. E Saulo aqui, ele de fato ele viu Cristo ressurreto. É, não foi uma visão, foi algo que aconteceu de fato ali na frente de todo mundo. Então, teoricamente, e aqui teoricamente teria sido talvez a última aparição de Jesus, né? A gente não tem outros relatos de aparições de Jesus dessa forma. E os relatos que a gente ouve normalmente hoje em dia de exemplos de outras pessoas são de visões. Eu, pelo menos, não lembro de ter ouvido algum relato de aparição. Às vezes eu ouço relatos de visões. Mas quem sou eu para dizer que não há aparições nos nossos tempos, que não houve outras aparições depois da experiência de Saulo? Eu não tenho como afirmar isso. O texto que usam para afirmar isso, eu acho que ele não diz isso. Vamos ver o versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, aqui versículos 3 e 4, ok? Então, Saulo, ele não tinha, nesse momento, nenhuma expectativa de ter uma experiência espiritual, né? Ele estava simplesmente fazendo uma viagem para Damasco. Tudo o que aconteceu ali foi uma surpresa. Paulo não estava numa busca espiritual. Ele estava simplesmente viajando, e por isso que vem aqui. De repente brilhou ao seu redor uma luz que vinha do céu. Né? Esse de repente tem essa ideia. Não existia nenhuma expectativa de que acontecesse algo. Né? Nesse caso, Deus agiu de forma soberana e ele simplesmente invadiu a vida de Saulo naquele momento. Ele não foi assim. É, em, confrontar, né? Ele não foi de frente de um coração aberto e preparado, né? Ele simplesmente, soberanamente decidiu agir e de repente ele agiu. Um dos outros textos que relata a conversão de Saulo, que eu falei lá para frente em outros capítulos de Atos, diz que esse evento aconteceu ao meio-dia. Isso aqui não está dito aqui, mas diz que foi ao meio-dia. E esse detalhe eu acho muito interessante, porque ao meio-dia a gente tem muita luz do sol, né? E para dentro de um contexto de muita luz, você vê um grande brilho dentro disso, é porque esse brilho realmente foi sobrenatural. Foi algo em outro nível, né? Como é que diante de um lugar super iluminado você conseguiria ainda ver um brilho intenso extra, além da luz que já estava ali, né? Isso aumenta o nível da experiência. E nos outros relatos também dizem que os homens que estavam com Saulo também caíram. Aqui não fala isso, mas também caíram. Foi uma experiência muito forte. Bom, quanto ao que Saulo ouviu, outros relatos dizem que o que ele ouviu foi em hebraico, né? Em outros textos diz que ele ouviu em hebraico. E os outros judeus dessa região já não falavam mais o hebraico, falavam o aramaico. Então, Saulo poderia entender as palavras de Jesus. Essa é uma das indicações de que aquele momento era só para salvar Saulo, porque todos os outros que estavam ali provavelmente não entenderiam, porque eles só entenderiam o aramaico, que era a língua que os judeus estavam falando naquela época. Praticamente quem falava o hebraico eram rabinos, mestres da lei, fariseus, essas pessoas, porque eles estudavam a Bíblia, mas a língua que eles usavam no dia a dia de forma corriqueira era o aramaico. Aqui também tem esse outro ponto que fala assim, uma repetição de Saulo, Saulo,
né? Fala o nome de Saulo duas vezes. Isso aqui pode indicar uma forma de intimidade ou uma maneira mais pessoal de falar, né? Uma intimidade, uma forma mais pessoal. E a pergunta que vem, né? Por que você me persegue? Né? Vocês não acham essa pergunta um pouco estranha, né? Porque aqui é Deus Todo-Poderoso perguntando para Saulo, um mero ser humano, limitado, por que que ele está perseguindo, né? Então, Saulo ali, caído ali ao chão, está perseguindo Deus, que é grandioso, que é criador de todas as coisas, todo-poderoso, né? É uma pergunta que a gente parando para pensar pode parecer meio esquisita, né? Mas a gente sabe que o que Jesus estava querendo dizer aqui é sobre perseguir a sua igreja, seria o mesmo que perseguir o próprio Jesus. Então a ideia é essa, é falar da perseguição contra a igreja. Jesus coloca a perseguição sobre ele, mas com a intenção de falar que é a perseguição contra a igreja. E a igreja realmente ela está unida a Cristo, né? A gente está unido a Ele de forma espiritual, a gente está unido a Jesus. E parece que a intenção aqui seria de levar Saulo a pensar por que motivo ele perseguia os cristãos. Né? Essa pergunta seria assim: por que você está perseguindo os cristãos? Você já não tinha ouvido o testemunho de Estevão sobre Jesus e sua ressurreição? Estevão pregou, Saulo estava ali, ele ouviu o testemunho, ele ouviu a convicção de Estevão, ele ouviu sobre a ressurreição, né? E não só isso, ele viu como Estevão estava disposto a morrer por essa verdade. Ele não negaria Jesus, ele não negou Jesus. Então, isso já era para ter sido algo que moveria muito o coração de qualquer um que estivesse ali, estivesse vendo. Ah, em Atos 26:14, que é o outro texto que aparece a conversão de Saulo, tem um texto a mais ali que diz assim, depois que faz a pergunta do porquê está perseguindo, aí fala assim: resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Isso aqui significa o quê? Que Paulo não poderia ir contra a vontade de Jesus. Quanto mais ele for contra a vontade do Senhor, mais ele iria sofrer. O aguilhão era um instrumento para você meio que ferir o boi na hora que ele está fazendo o trabalho dele. Se o boi resistisse, ele sentiria muito mais dor, teria muito mais sofrimento. Então, tem essa informação extra se a gente pegar os textos mais lá para frente. Aí no versículo 5 diz assim: Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue. Né? Aqui Saulo deve ter percebido o seu engano, né? Ele deve ter conectado as coisas, né? Quando ele pergunta quem és tu, Senhor, Senhor aqui, talvez ele ainda não sacou que era Jesus. Talvez aqui ele só está falando assim, Senhor, como quem está se referindo a alguém superior, alguém importante, alguém da parte que vem do alto, né? Algo assim. Mas quando Jesus responde, ali deve ter sido o momento onde ele percebeu todas as coisas. Eu sou Jesus a quem você persegue. Versículo 6 diz assim: Levante-se, entre na cidade, e alguém dirá o que você deve fazer. Bom, aqui também é interessante. Jesus podia ter dado toda a instrução para Saulo, né? Ele podia ter falado tudo o que Saulo deveria fazer em relação a esse episódio, em relação a esse momento que ele está vivendo. Mas ele escolhe utilizar o auxílio da igreja. Ele manda Saulo ir até aquela cidade e lá a igreja de Jesus traria as instruções a Saulo do que ele deveria fazer. Então, Senhor age soberanamente e diretamente em alguns momentos, mas ele gosta de utilizar a gente, o povo dele, para fazer o trabalho também. Aqui agora dos versículos 7 a 9 fala assim: Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego e não comeu nem bebeu. Bom, os homens que viajavam com Saulo viram a luz, segundo os outros relatos, mas não viram Jesus. Jesus soberanamente, né, só estava atrás de Saulo.
Só ele entendia o que estava sendo dito, porque estava sendo dito em hebraico, e só ele conseguia ver Jesus. Essa ideia do soberanamente ser uma conversão dirigida somente a Saulo e não àqueles que estavam no entorno junto com ele, traz aqui uma doutrina muito importante do calvinismo, que é essa ação soberana do Senhor na conversão do ser humano, né? Dele trazer uma graça irresistível sobre o ser humano, graça a qual o ser humano não poderia resistir e se converteria, né? É uma questão doutrinária, eu estou falando aqui da visão de um, de um pastor presbiteriano, né? Que é calvinista. Mas vale essa pequena reflexão, mas vamos seguir. Então, o Saulo aqui, ele foi colocado, como a gente viu a situação dele aqui, numa condição de muita humildade, né? Um homem que talvez não tinha essa humildade. Ele estava ali cego, precisando de ajuda para se locomover e ainda jejuando. Então, essa aqui foi a avaliação do texto. Eu queria trazer algumas reflexões. Primeira, em Saulo, nós vemos que o poder de Deus pode alcançar qualquer pessoa. Saulo era uma pessoa terrível, que a gente está vendo aqui, uma pessoa obstinada. Mas a gente vê, o poder de Deus pode alcançar qualquer um. Não parem de interceder por ninguém por achar que a pessoa seja inalcançável. Isso não é verdade. Uma segunda reflexão. A igreja, naquela época, ela tinha muita dificuldade de ir atrás dos perdidos que não fossem judeus, e judeus puros, né? Porque samaritanos eram judeus, mas eram judeus, uma raça mista ali com o pessoal da época da invasão à Síria. Mas o... a igreja ali, ela estava muito fechada só entre os judeus, ela tinha ainda muito preconceito de ir até os gentios, de ir até os outros povos, né? Então, os samaritanos e gentios não estavam sendo alcançados. Então, Deus ele vai atrás de alguém que tinha plenas condições para fazer esse trabalho. Saulo era romano, era muito preparado, muito capacitado, era homem que estava disposto a enfrentar qualquer desafio. A gente viu como ele é obstinado na missão dele, né? E a gente sabe que muitas vezes Deus escolhe os fracos e os capacita, mas aqui é um lugar onde ele já escolheu uma pessoa com muitas qualificações para poder aproveitar cada dom e cada talento que ele tinha. Saulo já era uma pessoa muito capacitada. Então, Jesus pode escolher pessoas que ele vê são capacitadas para exercer um ministério específico. E aqui foi o caso de Saulo. E terceiro ponto, na história tem ocorrido muitos episódios em que as pessoas são trazidas para Jesus de forma sobrenatural, como o exemplo de Saulo, de forma extraordinária. E eu pesquisei alguns casos para compartilhar com vocês da conversão de muçulmanos, principalmente. Eu tenho aqui uns 6 exemplos, eu vou dar só uns dois, né? Eu não vou falar o nome das pessoas, porque eu nem sei ler o nome delas como está aqui. Mas a primeira pessoa constava lá na minha pesquisa que é um dos casos mais documentados aqui no século XXI, né? O cara, ele era um muçulmano devoto e era um defensor da fé muçulmana, né? Era um apologista, bem treinado. Ele começou a investigar a historicidade do cristianismo com o objetivo de refutar o cristianismo, em debates com um amigo cristão que ele tinha na universidade. Então, ele queria refutar, ele estudou para refutar. Mas, após alguns anos de estudo intelectual, ele pediu a Deus que se revelasse através de sonhos. E ele descreveu que ele teve 3 sonhos específicos que o levaram a aceitar a divindade de Jesus. Então, através de sonhos aqui e através do estudo da palavra, ele foi convencido que ele estava no caminho errado. Uma outra aqui que tem um caso interessante, porque envolve também cura, né? É uma paquistanesa de família influente, né? E tinha uma descendência direta de Maomé. Ela sofria de paralisia por causa da poliomielite e buscava cura de diversas formas dentro da devoção islâmica que ela seguia. E aí ela relata que, enquanto ela clamava a Deus, ela teve uma visão de Jesus em seu quarto, e Jesus mandava ela levantar e andar. E segundo o relato dela, ela foi instantaneamente curada. Então, o relato dela, além dela ver Jesus em uma visão, né, não foi uma aparição, foi uma visão, ele ainda cura ela nesse momento. E, bom, eu tinha mais aqui mais uns 4 exemplos, mas eu vou já concluir, né? Então, podia falar para vocês assim, nessas culturas que a Bíblia é muito difícil de chegar,
Muita gente relata esses sonhos em que vê o homem de branco, visões em que vê um homem de branco, e ele dá instrução para a pessoa ir atrás do evangelho de alguma forma, né? Alguns vão tentar estudar a Bíblia para poder encontrar ela, acabam encontrando Deus na Bíblia. E tem uma questão, quase todas essas pessoas que têm as experiências, elas perdem muita coisa. Elas perdem o status social delas, elas são expulsas das famílias muitas vezes, são ameaçadas em sua integridade física, né? Ameaças sérias, mas são pessoas que permaneceram fiéis, e é isso que dá uma credibilidade que a experiência deles deve ser autêntica, né? Então, bom, são esses pontos que eu queria trazer para vocês. Então, a experiência de conversão de Saulo, ela é extraordinária, ela é fantástica e ela é exemplo para os dias de hoje e acontecem coisas parecidas nos dias de hoje, onde Jesus tenta alcançar os inalcançáveis, né? Então, vamos orar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos começar agradecendo pela tua palavra, pela revelação da palavra. Nós queremos ver mais experiências, Senhor, poderosas de conversão, Senhor. E sejam conversões através de um simples pregar do Evangelho, ou conversões através de eventos miraculosos, através de curas especiais, ou através de visões do Senhor, sonhos com o Senhor, que o Senhor possa realizar todas essas formas em nosso meio, Senhor. Porque o que importa é que as pessoas sejam salvas, é que o Senhor seja proclamado entre as pessoas. Então, levanta em nós, Pai, um coração evangelístico, Senhor. Traz o dom evangelístico sobre a Trine, traz o dom evangelístico sobre cada um de nós que está agora aqui nesse devocional. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos pela experiência de Paulo e pelo ensino que isso nos traz. Amém. Amém, amém. Obrigado, Ale. É isso aí, pessoal. Deus abençoe muito vocês. Tenham uma ótima terça-feira. O Espírito Santo esteja conduzindo e guiando a vida de vocês, protegendo, abençoando tudo que vocês fazem. Amém? Deus abençoe, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.